Fala pessoal, boa tarde. Vamos refletir um pouquinho, devanear um pouquinho sobre a vida, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão de leis, justiça e ideologias. O cristão tem essa infantilidade de julgar, né, com medo do Estado, que tudo aquilo que é legal é justo. Isso é um equívoco, isso é um erro. Nem tudo que é legal, nem tudo que se tornou legislativo, nem tudo que se tornou uma lei é justo, concernente à lei moral ou à lei natural, ou concernente à lei superior, que é a lei criacional, quer as pessoas reconheçam Deus, quer não. Existem leis e fundamentos universais que são racionais. E se não for respeitado aquilo, a civilização de maneira alguma prospera. Eu vou mais para frente fazer uma live sobre Romanos 13, que é o texto da autoridade, né? A autoridade constituída. Então, o cristão é pacifista justamente por confundir isso. Se tornou legal, não é uma lei, a gente tem que obedecer às leis. Não. Existem leis que devem ser quebradas, justamente por causa da justiça, que é um senso muito maior. Olha só, o marginal, ele desrespeita as leis constituídas. O tirano, ou o homem mau, ele cria leis para favorecer a si mesmo. Então, vou te dar exemplos aqui. Em Birmingham, Estados Unidos, era proibido o protesto, mesmo pacífico, em busca de direitos civis, direitos humanos ou direito dos negros ali. Martin Luther King, que foi pastor batista, foi preso em 1963 por protestar pacificamente em Birmingham. E foi ali que ele cunhou uma das suas mais poderosas frases numa carta que ele enviou aos pastores que o censuraram. Olha, nós devemos submissão ao Estado. Aí Martin Luther King disse não. Por que não? Porque existe a lei natural, que é a lei moral, que procede de um Criador, ou da força criacional do universo. Nem toda lei ela é justa. Existem, Martin Luther King disse, leis justas, leis injustas. E o cristão só deve se submeter a leis justas e não a leis injustas. Vou te dar mais um exemplo. Hitler, por exemplo, tornou legislativo não só o desarmamento do judeu, mas também a ajuda ao povo judeu. Era proibido você hospedar, esconder, proteger ou alimentar um judeu durante o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Aí eu pergunto a você, se você acha, de maneira infantil, que o cristão deve incondicionalmente submissão às leis e ao Estado, como ficaria? Como você explicaria isso? Como você explicaria isso para o Criador? Então a gente vai estudando, né? Os grandes nomes da filosofia, e eles defendem muito essa questão da lei natural. Aqui eu já vou entrar no absurdo que eu quero tratar. Eu quero pegar esse gancho da questão de leis e justiça, são duas coisas distintas, ok? Toda justiça, para ser estabelecida, precisa de leis, mas nem toda lei é justa ao ponto de estabelecer a justiça. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar alguns exemplos para configurar. Eu acabei de pregar na Califórnia. A Califórnia, nos Estados Unidos, é desarmamentista. Ela é progressista. Eu vi com os meus olhos. Eu fui pegar voo e o rapaz, estava vestido de mulher do meu lado. Nenhum problema com isso. Mas é onde eu quero chegar daqui a pouco. 2 homens de mão dada no meio da rua, foi citado para mim ali, com um pênis envelopado, com papel laminado, e nu, de dia,
passando na faixa de pedestre, e ai daquele que censurar. Caim Velasquez, você vai conhecer, você vai lembrar dele, é peso pesado do UFC, um grande nome das artes marciais mundiais. Um pedófilo violentou o filho dele de 5 anos. Ele pegou a sua .40, né, e foi tentar fazer justiça com as próprias mãos. Não é o certo, não é o correto. O ordenamento jurídico de um estado, de uma cidade, de um país está aí para isso. Eu discordo da maneira, mas não discordo do motivo que o levou a isso. Pois bem, ele foi preso tem 2 semanas, que ele saiu depois de 8 meses pagando uma fiança de $1 milhão, por volta hoje de R$5.000. Porque ele disparou, né? Deu alguns tiros, perseguiu, né, na sua caminhonete, o pedófilo do filho. O Texas, nos Estados Unidos, que é um estado armamentista, daria um prêmio para o Caim Velasquez. A Califórnia, como é progressista, o estuprador do filho do cara é uma vítima, e o cara que tentou de alguma maneira agir, né, na defesa do filho, ou lavar sua própria honra, não sei, não farei esse juízo de valor, né, foi preso. Se passaram 8 meses, o processo dele avança como uma tentativa de homicídio, mas o processo do pedófilo não avança. Então, por exemplo, é óbvio e nítido que mundialmente a ideologia subverteu até o ordenamento jurídico, subverteu o entendimento de magistrados, desembargadores, promotores, juízes e por aí vai. Onde o vilão, ele é mais protegido pelo Estado do que o cidadão. Então, assim, ó, a gente está falando de Caim Velasquez, um cara do esporte, um cara que não é violento, um cara com residência fixa, um cara, sabe, mundialmente conhecido. Então, dá para você ser generoso na interpretação do cenário que levou o pai a esse surto, porque é um surto. Imagina você descobrir ou ver ou pegar em flagrante o seu filho sendo violentado por um cara, o que você faria? Mas as coisas estão tão subvertidas que vítima aqui é o pedófilo. Vítima aqui não é o pai, vítima aqui não é a criança, vítima para um judiciário subvertido, revolucionado pelas ideologias, o Caim Velasquez é um vilão e o estuprador não é. Pegando esse gancho, eu já entro no aspecto da ideologia que eu queria tratar aqui. Gente, falando de lei natural, é surpreendente como o mundo tem se rendido ao politicamente correto, e hoje se fala muito do direito do gay, do direito do transexual. Gente, que é uma legislatura extremamente abstrata. O homem ou a mulher não se sente homem ou mulher. Existem genótipos que determinam o ser humano. A questão do gay, da lésbica, do homossexual, do transexual é uma questão de fenótipo, característica, trejeitos, comportamentos, traços. Mas a questão da identidade biológica humana é uma questão de genótipo, de gene, de DNA, de estrutura cromossômica. Se daqui a milênios, centenas de anos, milhões de gente que lidar com a exumação ou encontro de um cadáver mumificado e for fazer mapeamento genético, a ciência não vai dizer, olha, esse corpo aqui ele tem 2.000 anos de existência e é o corpo de um gay, ou é um corpo de um transexual maverick. Não. Daqui a milênios de anos, quando um corpo foi exumado e a gente for fazer mapeamento genético, a ciência vai afirmar, é um homem. Ou a ciência vai afirmar, é uma mulher. Gente, nós como sociedade não podemos tolerar o absurdo de que
o Estado sendo usado de maneira ideológica para conceder direitos subvertendo direitos. O direito natural, ele está estabelecido. Agora, em nome da ideologia, eu vou conceder direitos a uma classe supostamente minoritária, destruindo direitos. Então eu quero incluir o trans, mas eu vou colocá-lo no banheiro da mulher. Olha que interessante, é tão absurda essa questão da ideologia estar usando o ordenamento jurídico e subvertendo até a mente dos magistrados, que nenhuma mulher que se tornou homem está entrando no esporte dos homens. Mas todo homem que se reconhece mulher está entrando no esporte das mulheres. Um homem que agora é mulher vai querer lutar luta livre entre mulheres, ou vai querer jogar futebol entre mulheres, ou vai querer jogar voleibol ou concorrer o campeonato de natação com mulheres. Mas a mulher que se reconhece homem, ela não está lutando para entrar no campo dos homens. Sabe por quê? Porque o cromossomo humano não mente. Mesmo um homem que não se reconhece mais homem, se reconhece mulher, faça até mesmo uma cirurgia anatômica, ele tire o pênis dele, que hoje é possível, e faça uma cirurgia e transforme numa vagina artificial concernente aos conceitos do Criador, cromossomicamente ele é homem. Mesmo que ele não tenha mais um pênis, ele agora tem uma vagina, ele possui vantagens estruturais e biológicas ao ser comparado com uma mulher. Ah, eu me sinto mulher. Não deixou de ser homem por causa disso. Ah, não me identifico mais com o sexo masculino. Agora me identifico com o sexo feminino. O seu cromossomo não mente. Ele não vai mentir daqui a 1000 anos, se o seu corpo foi exumado. Você, biologicamente, é um homem. Então, gente, a gente não pode subverter as leis. Eu sinto, eu acho, eu não me reconheço assim, eu estou no corpo errado. Porque, irmão, a lei deve ser algo concreto, direito sólido e garantido. Sabe, ninguém deveria estar usando as leis e o Estado para se aventurar de maneira ideológica. Isso é muito sério, isso é muito grave. Sabe, existem hoje intervenções cirúrgicas para transexuais financiadas pelo SUS. Mas ninguém está falando do alto índice de depressão e suicídio entre eles, transexuais, depois que fazem cirurgia. Porque o sofrimento continua. Porque assim, é uma questão psíquica, psicológica. Não sou homem, sou mulher. Não sou mulher, sou homem. Não me sinto assim, me sinto assado. E cromossomicamente, macho e fêmea não se sente macho e fêmea. Sabe? Sua estrutura declara o que você é. Sua estrutura biológica determina o que você é. Mas, por exemplo, a gente está num tempo tão esquisito que eles vão colocar em xeque, né? Tudo isso começou com Simone de Beauvoir, a grande líder do segundo movimento, ou a segunda onda do feminismo. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Hoje a pergunta é: o que é uma mulher? Então eles querem levar a definição do fundamento para um lugar de relativismo. O que é uma mulher? Mulher é aquela que menstrua, mulher é aquela que concebe a vida, mulher é aquela que tem um útero, que tem um ventre, que amamenta. Não, isso é ultrapassado. Hoje existem homens que engravidam. Olha que coisa interessante a gente refletir. Gente, não é porque vão lutar para tornar questões legislativas, criar leis, que a gente tem que se submeter ao Estado. Vou te dar um exemplo. Se você acha que o cristão tem que se submeter sempre ao Estado,
Se o Estado determinar que todo pastor e padre é obrigado a casar pessoas do mesmo sexo, você acha que a igreja tem que se submeter? Se o Estado determinar o aborto legal, você vai concordar com o Estado e vai se submeter a ele? Não é porque é legal que é justo, não é porque que é legal que é moral, principalmente diante de nós, como povo do livro, da Bíblia, sabe? E o cristão, ele está confundindo ser pacífico com ser pacifista. Tá aí a Copa do Mundo num contexto muçulmano e os muçulmanos proibiram até a comercialização de álcool. Ninguém dá um pio, ninguém fala nada. Imagina se fosse um contexto, um país totalmente cristão. Progressivamente, sabe? Eles colocam sempre essas questões com a carinha, com um sorriso, e às vezes a gente não percebe a profundidade da malignidade da pauta. O que está por trás daquilo que está sendo posto. Não se concede direitos destruindo direitos. Quer incluir o trans? Crie o mundo que o inclua. Quer incluir o trans? Gere o banheiro trans, onde qualquer pessoa que não se reconhece cromossomicamente como foi criado pode entrar naquele banheiro. É o banheiro plural, ok? Mas existem normas biológicas estabelecidas para macho e fêmea. Ainda existe, ainda é maioria, as pessoas que dizem biologicamente: a minha mente, o meu corpo e a minha alma se encontram como macho, como um homem, ou se encontram como mulher. Ainda é minoria aqueles que dizem que a alma e a mente e o corpo estão em desencontro. E ok, ninguém está aqui para perseguir ninguém. Mas crie legalmente um mundo onde essas pessoas irão habitar. Não se concede direitos destruindo direitos. Ó, o banheiro homem, banheiro mulher, banheiro plural. Pronto, resolvido o problema. Todo mundo pensa assim, gente. Mas ninguém está tendo coragem, porque legalmente a gente começou a ser perseguido. Isso aqui dá um processo danado, o que eu estou falando. Por quê? Todo mundo pensa, ninguém fala. Quem fala hoje vai ser processado pelo Estado, que deveria ainda perpetuar o direito democrático à liberdade de crença e à liberdade de expressão. Mas a gente está num tempo tão estranho que, em nome da inclusão minoritária, se destrói a maioria. Em nome do direito trans e do direito gay, se destrói o direito de todos os outros. Eu só vou acreditar na pauta minoritária quando na sigla LGBTQIA+, tiver o H de hétero. Porque não é inclusão? Olha só que interessante. Eles querem inclusão excluindo o fundamento que já existe. Eu quero o meu direito destruindo o teu. E obviamente que ninguém vai falar isso em plena luz do dia. Que absurdo esse pastor está falando. Ninguém quer destruir o direito de ninguém. O que você está fazendo quando aceita que um transexual entre num banheiro feminino? Às vezes com jovens, adolescentes, crianças.
E eu encerro relembrando aqui o que eu disse. A loucura intelectual que envolve temas sensíveis assim tá tão gritante que eles não querem nem ouvir, nem enxergar, nem perceber que nenhuma mulher que hoje se identifica como um homem quer entrar no universo masculino porque sabe que possuem uma desvantagem biológica. Mesmo a mulher afirmando ser psicologicamente um homem, cromossomicamente, ela é traída pela ciência, pela Bíblia e pelo Criador. Biologicamente, a ciência e Deus não mentem. Mesmo que psicologicamente você afirme não ser mais uma mulher, ser um homem, o seu corpo é de uma mulher. Ou seja, você não vai conseguir se impor aos homens. Se você, como mulher se identificando com um homem, for jogar entre homens, a gente vai descobrir muito rápido, depois de alguns minutos, que você não é um homem. Se uma mulher que se reconhece como um homem for lutar no UFC, a gente vai perceber antes que o primeiro round acabe, porque o homem biológico vai prevalecer contra o homem psicológico. E o que a gente não está enxergando, e por isso que o feminismo é uma das ideologias mais nocivas do progressismo, porque as mulheres estão fingindo crer que a conquista trans é a conquista da mulher. Gente, vocês estão tão surtados intelectualmente que vocês não conseguiram enxergar que até no feminismo quem está triunfando é o homem. Dizem que o feminismo existe para dar direitos às mulheres. Aí o feminismo está chamando um homem biológico de mulher psicológica. Esse homem natural diz, não sou mais homem. De maneira psicológica, agora me reconheço como mulher. Seja bem-vinda, amiga. E é um homem ocupando o espaço da mulher biológica. A mulher psicológica, que é um homem roubando a mulher, o lugar da mulher biológica. E tá todo mundo calado, aplaudindo, como se fosse correto, como se fosse justo. Não é justo, é só legal. Então, crente, irmãos, cristãos, evangélicos e católicos, querem um mundo melhor? Parem de ficar apenas orando. Vão estudar, fazer concurso público, se tornarem professores, promotores, desembargadores, juízes, políticos, empresários, jogadores de futebol, atletas e por aí vai. A mesa de trabalho está vazia. Se você não sentar, alguém vai. E a esquerda já fez o trabalho de casa. Sentou em todas as mesas de trabalho. Por isso que o absurdo virou óbvio. E o óbvio virou... Chegará o dia que teremos que provar que a grama é verde. E não só chegou esse dia, que o profeta nos alertou, mas já passamos desse dia que temos que provar que a grama é verde. Porque agora, no século XXI, a pergunta é: o que é a grama? E se a grama não se identificar com sua natureza? E se a grama desejar ser pão? E se a grama quiser ser chamado de toalha? Acorda, ó tu que dormes, e vai fazer o teu dever de casa. Deus abençoe.